Olá, gente, tudo bem? Alunos da Escola de Servos, estamos chegando no nosso final desse módulo de estudo sobre o intercessor. A nossa quarta aula, nessa quarta aula eu vou falar algumas coisas, vou repetir algumas coisas, vou fazer um resumo e vamos dar sequência a alguns assuntos que são importantes, não deu como se aprofundar muito, então a gente pode falar um pouquinho mais nessa aula agora e vamos ver no futuro, né? Futuramente, se a gente dá continuidade nesse assunto. Alguns pontos que, revendo aqui os estudos, lendo novamente, eu percebi que a gente poderia se aprofundar em algumas áreas específicas. Bom, mas vamos lá. Eu queria falar em relação à questão do aprofundamento no conhecimento da pessoa do Senhor. Esse é um dos pontos importantes dentro da vida do intercessor, o aprofundamento na pessoa do Senhor, de conhecer a Deus de verdade, não de ter um relacionamento ocasional com Ele, não de ter um relacionamento superficial, mas de ter um relacionamento mais profundo e pessoal, não através de ninguém, não através de um líder, não através de um pastor, não através de um mestre, mas você buscar se aproximar do Senhor, buscar aprender dele, e isso vem através das nossas práticas espirituais, diárias, né? Constantes. Então, o conhecimento do Senhor é importante, buscar esse aprofundamento em Deus, essa intimidade, para que através desse aprofundamento, dessa intimidade, a gente possa conhecer a sua vontade, conhecer a voz do Senhor, fazer com que essa voz se torne conhecida a nós e que a gente não venha a ficar confuso em algum momento, mas é que a gente possa discernir essa voz do Senhor na nossa vida. E isso vem com um tempo de relacionamento. O nosso Deus e o Espírito Santo, falando do nosso Deus como o Espírito Santo, que hoje é a pessoa da Trindade que está conosco aqui no nosso dia a dia na terra, convivendo conosco. O nosso Senhor Jesus, ele está no céu, apesar dele saber de todas as coisas, porque a mente é uma, a mente dos três é uma, mas aqui na terra o nosso relacionamento hoje pessoal é com a pessoa do Espírito Santo. Então isso é muito importante, a gente se aprofundar nisso, entender que não é uma Bíblia, né? Não é uma Bíblia que vai nos fazer sermos íntimos do Senhor, não é carregar a Bíblia conosco todo o tempo. Inclusive eu estou até procurando a minha aqui, está ali na mesa. Não é a Bíblia que a gente abre todo dia para ler que nos vai dar intimidade com Ele. A Bíblia, a palavra de Deus, ela é um mecanismo, mas essa intimidade é buscada através do desejo sincero do nosso coração. Não adianta a gente ler a Bíblia todo dia, mas se o nosso coração, os desejos do nosso coração não está em buscar o Senhor, está em simplesmente cumprir um padrão religioso, uma tarefa, está aí apenas em dar uma resposta para alguém de que fez o devocional. E o nosso Deus, ele, digamos assim, ele não vai se achegar a você. Por isso, dessa forma, ele vai chegar àquele que busca verdadeiramente ele, porque ele busca verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, a busca e o aprofundamento de Deus na vida do intercessor é fundamental, porque tudo vai vir dele. A nossa fonte está nesse relacionamento íntimo e pessoal com Deus.
Eu quero frisar bem isso, né? Todas as aulas você vai me ouvir falar muito disso. Você vai me ouvir repetir várias vezes esse princípio, porque tudo começa aí. Tudo funciona, tudo acontece através desse princípio de relacionamento pessoal. E através desse princípio por onde nós vamos estar recebendo as orientações do Senhor, é por onde o Espírito Santo vai estar falando conosco, é onde nós iremos discernir a voz do Senhor. Então essa busca profunda e pessoal com o Senhor é algo muito importante na vida do intercessor. A maioria de nós caímos por não conhecermos as Escrituras. Esse conhecer a palavra não é ler e decorar. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ler e decorar é uma forma que tem de nós conhecermos as Escrituras. Agora, conhecer as Escrituras de fato é poder entender e trazer essas verdades para a nossa vivência, trazer para dentro de nós. Esse conhecer as Escrituras não é saber que o texto existe, não é saber que o pai da mentira é o diabo, é a gente não mentir. Aí a gente está conhecendo as Escrituras, porque a gente está colocando em prática da nossa vida aquilo que a gente leu. Ler não significa que a gente está vivendo aqueles princípios. E conhecer as Escrituras, isso só vai ter sentido e só vai ter uma eficácia no mundo espiritual e nos dá autoridade para militar no mundo espiritual se nós estivermos praticando esses princípios que a gente decorou, que a gente conhece, que a gente sabe decor, que a gente marcou na Bíblia. Não é porque eu marquei um texto na Bíblia, não é porque eu fiz as minhas anotações que eu tenho autoridade no mundo espiritual contra as ações malignas em relação a qualquer ação na minha vida. Não vai ser o conhecimento, vai ser a prática dessas verdades. Então é muito importante isso para nós. É muito importante isso. Por isso que nós, intercessores, temos que ter muito conhecimento desses princípios, porque a gente vai militar, a gente vai entrar em guerra, sendo que muitas das vezes a gente não vive os princípios a qual aquele contexto de guerra a gente vai estar envolvido. Por exemplo, alguém, digamos que vá pedir oração para você porque está tendo um problema de relacionamento no casamento, o marido, a confusão dentro de casa. E se a gente não tem, digamos assim, um conhecimento profundo bíblico e vida em relação a esse assunto, com que autoridade a gente vai ministrar? Lógico que é o Senhor que vai fazer, mas qual a eficácia da minha intercessão diante do Senhor para apresentar uma situação, sendo que a minha situação se encontra do mesmo jeito? Então, eu entendo que para nós entrarmos em um confronto espiritual em relação à vida de alguém em qualquer área, a minha vida, ela precisa estar diante do Senhor em todas as áreas, expostas diante do Senhor. Deixa eu só colocar alguma coisa para vocês aqui falando sobre isso, tá? Todos nós estamos num processo de santificação. Todos nós. Lembra da primeira aula quando eu falei do orgulho espiritual? O orgulho espiritual se encaixa nisso daqui. Então eu preciso entender que eu não sou perfeito. Mas eu preciso estar disponível ao Senhor para uma intervenção dele na minha vida. Eu vou orar pela vida de uma pessoa que está com um problema no casamento, sendo que eu tenho um problema no meu casamento, um exemplo. Pastor, então quer dizer então que eu não vou orar por mais ninguém, porque a minha vida
ela tem várias situações na minha vida que não estão firmadas em Deus. Existem situações na minha vida que estão em processo. E aí é justamente isso que a gente precisa entender. Enquanto nós estivermos aqui, a gente vai estar nesse processo de cura, de libertação e de santidade. Eu não estou dizendo aqui que a sua vida tem que ser perfeita. Eu estou dizendo que a sua vida tem que estar num processo. A sua vida tem que estar no altar do Senhor. E altar fala de sacrifício. E sacrifício fala de um processo de entrega ao Senhor para que a vontade dele seja feita através de nós. Ninguém aqui é perfeito, nenhum de nós. E essa perfeição a gente vai alcançar só quando nós estivermos com o Pai. Então, enquanto nós estivermos aqui na Terra, todos nós, em alguma área da nossa vida, nós vamos estar nesse processo de perfeição, nesse processo de santificação. Isso não vai me impedir de entrar em intercessão por alguém. Mas o problema é quando a gente não se deixa ser tratado por Deus. O problema é quando eu não quero ser tratado por Deus. O problema é quando eu omito uma situação na minha vida e não dou a permissão para o Senhor estar trabalhando no meu caráter, no meu casamento, nas minhas finanças, na minha vida sexual. Eu encubro isso e vou querer apresentar a situação na vida do outro. Aí o negócio, aí literalmente o bicho pega. Literalmente o bicho pega. Agora, se eu tenho uma situação na minha vida, mas eu estou num processo de cura, de libertação, eu estou me expondo ao Senhor, eu estou buscando auxílio, eu estou buscando a ajuda de Deus para aquela área da minha vida. Aquela área da minha vida está diante do altar do Senhor. Eu não estou encobrindo nada. Eu estou buscando diante do Senhor. Eu estou buscando a santificação. Eu estou buscando o conserto. Eu estou buscando a ajuda do Senhor, o favor de Deus naquela área da minha vida. Eu estou me humilhando diante do Senhor por aquela situação que eu estou vivendo. É totalmente diferente do que uma pessoa que está vivendo o mesmo problema, mas o orgulho espiritual não permite que ela se exponha nem diante de Deus. Eu não falo nem diante das pessoas. Até porque tem situações que você não precisa se expor diante de ninguém. Se expor diante de Deus. Pelo menos esse processo a gente tem que estar vivendo. E isso sim vai nos dar autoridade espiritual para militar. Então essa é uma das coisas que a gente precisa entender na nossa vida. Não vou nem dizer no nosso chamado de intercessor, mas na nossa vida como cristão. Ok? Esse é um ponto que eu queria colocar aqui. Todas as vezes que nós não vivemos uma vida equilibrada, o equilíbrio está nisso, dentro do nosso ministério, nós estamos nos afastando do Senhor. No sentido dele não estar no centro da nossa vida. Nós precisamos buscar em Deus, aprendendo dele. O Senhor, ele vai nos ensinar a usar toda a capacidade espiritual que ele já nos deu através da nossa entrega. Então essa entrega, essa busca, esse nos aproximar do Senhor, mesmo com as nossas debilidades que temos como seres humanos, mesmo com as nossas dificuldades como seres humanos, a nossa entrega, a nossa busca, o nosso entendimento de dependentes de Deus, em toda a situação, é que nos dá essa autoridade. Nós não vamos cumprir o ministério de Jesus. O ministério de Jesus foi único. O seu ministério é único. Ele veio como primícia sobre nós. O Senhor veio como primícia sobre nós. Nós estamos andando debaixo desse ministério, do ministério do Messias. Ele está indo à nossa frente. Ele está indo, abrindo os caminhos para nós. Nós estamos debaixo, ou seja, subjugados ao ministério de Jesus. Então, quando as minhas forças falham, quando uma área da minha vida ela não
está, digamos assim, apta para entrar na presença de Deus, o Senhor vai por mim. Agora eu preciso estar submisso à vontade do Senhor. Lembra dos textos lá de submissão, das características do intercessor, da humildade, da submissão ao ministério de Jesus, ao senhorio dele sobre a nossa vida. Eu não sei se ficou claro para você o que eu estou falando, tá? Os alunos, né, podem fazer as perguntas se quiserem sobre tudo isso que nós estamos conversando sobre a vida do intercessor, tá? É muito importante a gente poder estar tocando nesses assuntos sobre a vida do intercessor. Coisas do nosso dia a dia, coisas da nossa vivência, coisas que a gente precisa falar, a gente não tem que ficar com vergonha, mas a gente precisa entender que nós estamos, a nossa condição é essa como intercessor. A nossa condição é essa. Eu não posso entrar em guerra se o Senhor não for na minha frente. Eu não posso, eu não tenho como. Eu não sou perfeito, minha vida não é perfeita, o meu casamento, ele não é perfeito, mas ele está num processo de santificação. A sua vida não é perfeita, o seu casamento não é perfeito, você não é perfeito. A sua família não é perfeita, mas estamos no processo de santificação. Estamos debaixo do ministério de Jesus. O Senhor tem liberdade de trabalhar na minha vida. Eu estou aprendendo dele. Eu estou ouvindo o Senhor. Essa submissão ao Senhor nos dá autoridade suficiente, através do ministério de Jesus, para interferir na vida de alguém, para interceder pela vida de alguém. Intercessão significa interferência. Desde que eu esteja submisso a essa autoridade de Jesus, desde que o meu casamento, a minha vida, a minha família esteja debaixo desse ministério, porque é Ele que vai nos cobrir. Quando Satanás vier acusar, mas o seu casamento também não é perfeito. Sim, mas o sangue de Jesus está sobre mim. Eu estou debaixo do ministério de Jesus. Eu estou num processo, eu estou obedecendo, eu estou buscando, eu estou sendo submisso ao chamado do Senhor na minha vida. A minha família está guardada pelo sangue de Jesus. A minha família está coberta pelo sangue de Jesus. Satanás, você não pode me acusar, porque o sangue de Jesus me cobre. O ministério de Jesus, ele me cobre, porque eu estou submisso e estou buscando o Senhor de forma verdadeira. É isso que é a grande arma nossa. O grande trunfo nosso é esse. É essa cobertura, é essa entrega ao Senhor. Essa é a grande arma que nós temos ao nosso favor contra os nossos inimigos. Então, entendendo isso, a gente pode entrar diante do Senhor confiadamente para interceder pela vida dos nossos irmãos. Esse é o grande, digamos assim, essa é a grande graça que Deus nos concedeu através do Senhor Jesus. Sem o ministério de Jesus, não teria como. Não teria nenhuma possibilidade do Senhor nos levantar como intercessores pela vida de ninguém. Esse é a arma mais poderosa que existe. A graça de Deus sobre nós. O sangue de Jesus sobre nós. O ministério de Jesus sobre nós. Nos dando autoridade, mesmo com todas as falhas que carregamos, de entrar na presença do Pai em intercessão por alguém. Bom, a gente falou durante 3 aulas, 4, né? A gente falou bastante também agora nesse
nesse início sobre a pessoa do intercessor, algumas ações que precisamos ter, alguns cuidados que precisamos ter. Vamos entrar um pouquinho na questão da batalha espiritual a nível pessoal. E não deixa de sair do tema que nós estamos tratando. A batalha espiritual a nível pessoal ou a nível solo, como algumas pessoas falam, eu entendo que é o nível de batalha espiritual mais complexo para a gente militar, porque está relacionado à nossa vida pessoal. E aí a gente chama a atenção de tudo aquilo que a gente viu nas 3 aulas, principalmente a primeira e a segunda aula, onde fala das características, onde fala dos perigos. A terceira aula a gente fez um resumo de tudo, a gente tocou em alguns assuntos particulares do intercessor. Nessa aula aqui no início a gente falou de algumas questões também que envolvem a nossa vida, justamente para que eu pudesse chegar nisso aqui. Nós, como intercessores, nós precisamos ter muito cuidado. Nós precisamos estarmos muito vigilantes na nossa vida. Isso fala de dependência de Deus, de submissão à autoridade de Cristo na nossa vida. Então, esse é o caminho do intercessor. Esse é o caminho do servo de Deus. Esse é o caminho do filho. Esse é o caminho do discípulo. Esse é o caminho. Isso que vocês estão vendo nessas aulas, aquilo que nós estamos comentando, esse é o caminho do discipulado, do aprendizado através do Senhor Jesus. Todo guerreiro, todos nós, temos que ter a palavra gravada no nosso coração. E eu queria citar aqui a palavra já muito conhecida de Efésios 6, versículo 12. Efésios 6, 12, que diz o seguinte: pois não é contra carne e sangue que temos que lutar. Sempre quando a gente cita esse texto, a gente já se reporta a outra pessoa. Agora traz esse texto para a tua vida. Você já se auto-ministrou nesse texto? Você já entendeu esse texto na sua perspectiva e não na perspectiva da outra pessoa? Sempre quando se falam desse texto, sempre quando se estuda ou quando vão pregar sobre esse texto, a perspectiva empregada é para alguém. Irmão, você não entra nisso daí não, porque a sua luta não é contra o irmão. Agora traz esse texto para você. Reflete sobre isso. Ministra sobre a tua vida essa palavra. Começa a trazer para você, olhando para você. Olha a diferença que vai ter quando você começa a entender que a tua luta não é contra você mesmo. Não é contra os teus desejos, não é contra as tuas vontades, não é contra a ação da tua carne. Olha o peso que tira de sobre as tuas costas. Olha a ação poderosa da palavra de Deus em você. Nós, como intercessores, nós precisamos também entender isso sobre a nossa vida. Porque o inimigo ele vai usar das ferramentas mais terríveis que ele tiver contra a nossa vida. E uma das principais armas que ele vai usar contra mim e contra você sempre vai ser a acusação. Vai ser a acusação contra nós. Pois não é contra a carne e sangue que temos que lutar. Não é contra você. A nossa luta, sim, é contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes desse mundo das trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestiais. Traz esse texto para a tua vida. Medita nele na tua perspectiva, não na perspectiva do irmão que pediu oração para você, não na perspectiva de um conflito que você está tendo com alguém, mas traz isso para dentro de você, para a tua vida. Essa é uma das primeiras coisas que nós precisamos tratar
em nós, é esse entendimento, a visão da palavra para nós em primeiro lugar, quando se trata de qualquer tipo de conflito, e principalmente no conflito, na batalha espiritual a nível solo, a nível pessoal. Nós começamos falando sobre o intercessor. Nós continuamos dentro desse tema. Só que agora a gente já vai entrar dentro de uma outra área sobre batalha espiritual. Vamos dar, digamos assim, uma pequena introdução para que nos próximos estudos, futuramente, a gente possa trabalhar a batalha espiritual de vários níveis, de uma forma mais profunda. Mas esse módulo agora do intercessor é uma preparação para a gente começar a entrar na questão da batalha espiritual em si. Bom, a gente precisa realmente trazer para nós, trazer para nossa mente, para o nosso entendimento, que o mundo espiritual é o nosso campo de batalha, não é aqui. Por isso o teu envolvimento, por isso os teus relacionamentos, eles não podem estar, digamos assim, misturados com a ação espiritual que você está trabalhando. Não pode. Lembra da primeira aula que eu falei que o intercessor deve ser como um cirurgião? As emoções precisam estar bem equilibradas. Os nossos sentimentos precisam estar equilibrados, que a gente não pode se envolver ao ponto da gente humanamente querer atrapalhar o processo que Deus quer fazer na vida das pessoas. Que tem um limite até onde nós podemos ir. Nós precisamos conhecer esse limite, senão a gente põe tudo a perder. E ao invés de ajudar a pessoa, nós vamos atrapalhar. Então isso é muito importante. Conhecer o mundo espiritual, saber com quem nós estamos lutando. O mundo espiritual, gente, ele é muito mais complexo do que a gente imagina. Ele é mais complexo, porém ele é completo e é real. Muito mais real do que o nosso mundo aqui. Muito mais. Porque aqui, no nosso mundo, a maioria das coisas é uma máscara. É uma fantasia da realidade. A maioria das famílias vive uma aparência. As pessoas, na maioria das vezes, elas se maquiam. As situações, e a gente não vê a verdade de todas as situações. A gente não consegue enxergar as verdades. A gente só enxerga aquilo que as pessoas querem mostrar para nós ou conseguem mostrar para nós. Mas no mundo espiritual não. Não tem como mascarar, não tem como esconder no mundo espiritual uma situação. É aquilo e pronto. Então, esse mundo que a gente vive, o mundo natural, ele não é tão verdadeiro como a gente enxerga. O nosso mundo natural, ele é difícil de trabalhar. E o mundo espiritual é muito complexo. Então, quando a gente entra nessa linha de ministério, a gente precisa ter muito cuidado. A gente precisa saber onde nós estamos pisando. A gente precisa buscar de Deus muito entendimento e discernimento para que a gente possa dar os passos seguintes. Devemos entender que esse mundo é um reflexo de uma parte do mundo espiritual. É uma parte do mundo espiritual refletido aqui, não tudo. Por exemplo, quando dizemos rua, árvore, filho, jardim ou porta, são termos conhecidos e paralelamente existem no reino espiritual. Tudo que você está vendo aqui, existe um paralelo no mundo espiritual. Porta. O que é porta para nós? Está ali. A porta ali é algo que foi criado para limitar, para guardar, para separar e para proteger. Mais ou menos essa é a função da porta. Janela. Qual é a função da janela? A função da janela
é um acesso limitado para a parte externa, enfim, e da parte externa para dentro. É um local onde pode se comunicar com alguém, pode se olhar, pode se ver. Não é um local, não é um meio exato de você passar. Se passa pela porta, não pela janela. Normalmente, né? Então, essas coisas que você vê, elas têm um reflexo no mundo espiritual. Esse é um princípio que a gente precisa entender, que a gente precisa viver. Há em Jerusalém uma cidade. Há a Jerusalém, a cidade santa. Em Israel, existe uma Jerusalém espiritual, Monte Sião espiritual. Existe o monte físico, mas existe o monte espiritual. Existe uma casa espiritual sua. Existe a Elândia, existe a Patrícia, existe a Cristiane, existe um corpo espiritual seu, existe o corpo físico, existe um corpo espiritual. E um não só interfere no outro, mas também é um reflexo. Quando o nosso mundo espiritual ele não está bem, reflete aqui, no físico, na hora. Sim ou não? Quando a nossa casa não está bem, os nossos relacionamentos dentro de casa refletem no físico. Você entra na casa, você sente. Às vezes você não dá nem vontade de voltar para casa. Não por causa da casa, mas por causa do ambiente espiritual. Não por causa das pessoas, mas por causa do mundo espiritual, que não está equilibrado. Não está debaixo do governo do Senhor. Isso reflete no físico. E pode prestar atenção em uma coisa. Se existem problemas dentro de casa, sérios, de relacionamento familiar, coisas na sua casa vão começar a estragar. Presta atenção nisso. É a televisão que queima do nada, é a lâmpada que queima, é o liquidificador que quebrou, é não sei o que aconteceu. Presta atenção nesses detalhes. Eu vou deixar aqui, eu queria que você lesse Efésios 6:12, nessa perspectiva sua. Ore por isso. E eu queria deixar uma tarefa para vocês meditarem no texto de Mateus 7, de 24 a 27, que diz o seguinte: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, Jesus. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem tolo ou insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, e sendo grande a sua ruína. Ok? É perigoso entrar no ministério se não for tratado na área da humildade. Voltando lá para a aula inicial. Satanás teme o homem que possui a capa da humildade, o caráter trabalhado e o amor de Deus. É necessário ter uma vida de oração, jejum, consagração, comunhão íntima com o Senhor e conhecimento da palavra de Deus para alcançar esse nível de humildade. A humildade vem com isso. Você pense sobre isso, que você medite sobre isso. E a gente se encontra nos nossos próximos estudos. Que Deus te abençoe. Se você puder, oferte nesse ministério, divulgue a nossa página, divulgue os nossos estudos. Que Deus possa te abençoar no nome santo e poderoso do Senhor Jesus Cristo.